Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas questões, levantamentos, apontamentos, comentários que são colocados no canal, nos vídeos que nós postamos, e depois, ao olhar para esses comentários, nos obriga a fazer pesquisas no entorno, muitas vezes, porque nós não temos, evidentemente, respostas prontas, e, consequentemente, isso vai melhorando, muitas vezes vai refinando a qualidade da forma como nós enxergamos para este mundo dos investimentos. E eu troco essas informações aqui com vocês, eu cresço bastante com isso, por isso que eu gosto muito dos comentários, e acredito que a gente consiga dar respostas que fiquem à altura, até porque a gente busca fazer essas pesquisas. Veja que hoje é dia 8 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 5 para as 9 da manhã de domingo, e nós chegamos então a esse vídeo, desse segmento de vídeo, que é o de número 24. E nós vamos começar então aqui pelo Coit Nitro. Ele pergunta o seguinte, o que acha da FIC3 para compor uma pequena porcentagem, então isso é um fator importante, destinada a small cap na carteira. Ela se encaixa no BEST do pessoal da AGF lá. Quando eles falam em BEST, eles falam em bancos, elétricas, o setor de seguros, saneamento e de telecomunicações, se eu não estou enganado. Pois aparenta ser bem gerida, tem indicadores interessantes e paga dividendos. Vamos dar uma olhada. Ele está se referindo aqui à Unific, é a FIC3, e normalmente eu ando sempre pelo caminho de entender inicialmente o que a companhia faz. Então, uma das boas entradas, ou um dos bons começos, é você iniciar olhando lá para o site de RI da companhia, para você ter certeza do que a companhia faz. E algumas coisas chamam atenção, por exemplo, está desde 1997, tem um bom tempo de mercado, atua na região sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e aqui vem uma parte que aí depende muito de cada pessoa, mas veja, nossos serviços. Então, internet, banda larga, que de fato está vinculado com telefonia, que é o T lá da sigla, aquela do pessoal da GF, telefonia móvel e fixa. Aí sim, aí já começa a mudar, né? Por exemplo, aqui, TV por assinatura, câmeras de segurança, seguros residenciais, já é uma área que eu realmente não tenho uma compreensão, telemedicina, casa inteligente e serviços corporativos. Então tem uma série de serviços aqui que eu realmente teria que me aprofundar para entender direitinho. Quando o pessoal do AGF faz referência àquela sigla, eles estão dizendo, ou estão fazendo um destaque para o fato de que essas empresas, lá daquelas siglas, elas são empresas que fazem parte de um conjunto de serviços essenciais. Então eu acho que se começaria por aí. Enquanto serviço essencial, eles querem dizer o seguinte, que você vai pagar por ele mesmo que você não use. Por exemplo, se a gente está falando de telecomunicação, o serviço de celular, se você não utilizar o serviço de celular, você vai receber um boleto de qualquer forma. Se você não fizer nada, deixar o celular parado, porque hoje ele é fundamental na parte de comunicação. Saneamento. Se você viajar, sair, estiver em outro lugar, depois você volta, você recebe o boleto igual. Quer você tenha consumido, tenha utilizado a rede de esgoto, ou quer tenha consumido água, você vai pagar igual, porque lá tem uma tarifa mínima que você paga. A mesma forma para a energia elétrica. Então, o que ele está dizendo, o que eles estão tentando dizer é que são serviços que você utiliza mesmo que você não precise deles. Aí eu não sei se nesse caso nós estaríamos aqui, né, enquadrando, por exemplo, a telemedicina, casa inteligente, serviços corporativos, câmeras de segurança, seguros residenciais, que está lá no setor de seguros. Então eu levantaria essas questões, eu precisaria entender melhor isso, que é uma coisa que ficou em aberto para mim, até porque eu precisaria avançar sobre a companhia nesse tipo de compreensão. Agora, lá na outra banda, veja que é uma ação, tem um valor aqui relativamente baixo e que paga um dividendo que está um pouquinho acima dos 6%, que são aqueles 6% que nós procuramos. Se nós descermos aqui, a gente consegue ver o máximo de anos em que pagou proventos, então porque é um IPO recente, aparentemente de 2021, ou a companhia em outras épocas, eu botei o máximo aqui, de pagamentos de dividendos. Então, como não tem mais nada para trás, é porque ela está estabelecida na Bolsa desde 2021 e ela veio crescendo aqui no pagamento de proventos, o que é um indicador interessante. Outra coisa também que eu achei bacana aqui de olhar, que eu olho sempre, mas aqui no site especificamente do Status Invest, é exatamente na parte aqui dos resultados. E a parte que me interessam duas, né? Essa aqui do lucro líquido, e você pode ver que o lucro líquido desde 2019 ele vem aqui num crescente de 36 milhões, 50 milhões, 80 milhões, 130, e agora nos últimos 12 meses 173 milhões. E ele está em acordo aqui com o crescimento da receita da companhia. Também, outra
informação aqui interessante, isso eu só estou olhando por cima, é com relação ao endividamento, né? A alavancagem da companhia é muito baixo, né? Então ela tem realmente indicadores bons. Tem um detalhe ali, eu não sei se ela se encaixaria dentro do que o pessoal da GF chama daquela sigla lá que estariam mais vinculados a serviços essenciais. No geral, estaríamos diante de uma boa companhia. Aqui tem o Eduardo Balbino, que sempre nos ajuda aqui no canal. Ele pergunta o seguinte, ele está se referindo à Auren. O pessoal fala muito na dívida na companhia. Entendo que realmente é um ponto a se prestar atenção, mas conforme seus resultados começarem a ficar positivos, a entrega de unidades, aumentar a receita, o que pode fazer com que a dívida, que está em 6,7 vezes, ela venha a cair aqui para 5. Porque na conclusão dele que não precisa ir somente quitando a dívida desde que ela aumente suas receitas. Ele pergunta, né, se a leitura está correta. Vamos olhar aqui 2 pontos. Né? O primeiro que a gente quer aqui na divulgação de resultados da Auren é com relação ao EBITDA da companhia. Vou pegar o EBITDA ajustado aqui, vamos gravar esse número aqui, 484 milhões. Aqui no site de RI da companhia, veja que a dívida bruta está em 8,3 bilhões. Acredito que aqui eles já estão colocando a AS Brasil junto. Mas a companhia tem em caixa 4,9, quase 5 bilhões. Ou seja, a dívida líquida, que é subtraindo os 8,3 bilhões, desses quase 5, é de 3,3 bilhões. Dividindo-se pelo EBITDA, então ela está em 6,8, o que realmente aqui é um alto endividamento. Claro que a gente sabe que existem projetos, principalmente advindos da AS Brasil, para entrar e, consequentemente, isso aí gerar receita. O que me chama a atenção aqui? Veja que os valores a serem pagos em 2024, 2025, 2026 e 2027 são valores muito baixos. Onde que fica a questão? Ficaria aqui para 2028, 2029, porque você pode ver que em relação, por exemplo, a 2027, chega a subir quase 3, quer dizer, um pouco mais de 3 vezes, e é quase o dobro do que se está pagando em 2024. Depois, só a partir de 2030 é que tem um valor mais significativo, sendo que aqui o que nós estamos olhando é a dívida bruta, certo? Ainda sem descontar aqui o que se tem em caixa e o equivalente em caixa. Então, o que está me dizendo aí? Que nos próximos 4 anos, essa dívida será paga com tranquilidade. Haverá um maior empenho no pagamento a partir de 2028, na verdade, nos anos de 2028 e 2029, eu não sei como é que ela está diluída a partir de 2030. O que isso está indicando? Primeiro, os projetos precisam entrar em funcionamento e que isso aí, claro, com certeza vai ajudar a abater valores da dívida, até porque o EBITDA vai crescer, né? Então não é abater o valor da dívida, vai melhorar a alavancagem. E depois, ao passo que acontecem essas quitações, elas parecem que tomam um rumo, né, um pouco mais consistente a partir de 2028, mas aí se está tratando de outra receita. Mas eu não estou falando apenas dos números. E aí que eu acho que entra a importância de se olhar para o cenário, porque o que está acontecendo? Tem uma mensagem aí, vinda do governo de uma sobreoferta de energia. Isso é uma parte. Mas é curioso que, por exemplo, você pega assim, a gente já falou aqui no canal, a JIF através da Âmbar está comprando usinas termoelétricas. Você olha por outro lado, o BTG Pactual, que ganhou agora um recurso na justiça por conta lá da questão da Oi, e no que eles estão investindo? Data Center. Microsoft investindo em Data Center. O Brasil tem uma facilidade para energia e para água, né? Porque faz refrigeração desses data centers. Então, há um indicativo de que se está olhando para o Brasil como um local para estabelecer data centers a custo baixo. É uma linha geral. E, olhando para isso, a tendência é o aumento do consumo de energia. Então, diante desse cenário, parece que... E aí outra, a Votorantim comprou a CESP e depois se transformou na Auren e depois foi comprada a AS Brasil. Então esses movimentos todos, eles não acontecem por acaso. Tem um fundo, é aquilo que muitos sabem e nós ainda não sabemos, não chegou em nós a informação. Então, do meu ponto de vista, né, eu me posicionei em relação à Auren como uma empresa de oportunidade, diante de todo esse cenário, que pode se confirmar ou não, mas me parece que é o que vem sendo construído. Então eu acho que em algum momento aí do tempo, diante do que a gente tem visto, pode ser inclusive que essa alavancagem fique bem abaixo até desse valor. Mas vamos ver o que acontece, por isso que faz parte da carteira do canal como oportunidade. E agora aqueles assuntos um pouquinho mais rápido, né? O SEV aqui, ó, ele coloca a seguinte questão. Use o seu racional para investir. Preço teto, meta de ações, isso é bacana, eu gosto disso porque, principalmente porque a gente
tem um rumo, tem um horizonte para onde se caminha, né? E ele deixa espaço para 2 ativos que ele chama de risco, né? Aqui no caso ele utiliza a Gerdau e a Raizen. Eu gosto da Gerdau, porque eu acho a Gerdau uma empresa que é pagadora de proventos e ela está bem estabelecida em relação à questão do aço. Então tem as 2 partes dela, que é a siderúrgica e tem a de metalurgia, a metalúrgica, né? Que é essa a Goal 4 aqui. Então é um segmento, né? Eu preferia a siderurgia, eu acho, né? Mas também a metalúrgica aí, que, né, faz a transformação do aço. Parece interessante, principalmente quando o país tende a um desenvolvimento. Eu olharia muito para o cenário. Mas, no caso, que ele chama de risco, né, eu só não procuro não colocar ações de risco, eu procuro colocar ações que são de oportunidade. No sentido de que elas sofreram alguma depreciação no tempo, mas elas estão em setores que são muito consistentes. Parecido com aqueles desta sigla aqui, né, do AGF. Então, houve alguma coisa lá que levou elas para o patamar, elas se reestruturaram e elas têm uma propensão ao crescimento. Então, eu faço a leitura que, na verdade, o risco é muito baixo, então por isso que eu não coloco como risco, mas diante da depreciação que sofreram, tem uma oportunidade de crescimento. Que é o caso, por exemplo, do IRB Resseguros. Aqui o Marco Severino faz uma pergunta, né? Como você monta esses resumos de inteligência artificial? Poderia nos mostrar você da forma de avaliar. Fica mais claro. Como é que eu faço isso? Por exemplo, aqui vamos falar do Banrisul, né? Porque nós estamos falando de bancos aqui. Então não existe uma forma específica, né? Não é uma fórmula. Mas eu olho, por exemplo, a demonstração dos resultados. Então ali no IFRS tem umas coisas que me interessam ali, que são mais ou menos padrão, como por exemplo, total de ativos, o total do patrimônio líquido, as receitas, neste caso específico de bancos de intermediações financeiras, o lucro líquido, que é fundamental. Depois eu vou lá para o fluxo de caixa e dou uma olhada no caixa líquido das atividades operacionais, o caixa líquido das atividades de investimento, o caixa líquido das atividades de financiamento. Olho como é que se desenvolveu o caixa. Bom, então eu tenho uma noção agora da questão contábil. Depois eu vou lá e dou uma olhada no BRGAAP, que vai ser uma demonstração contábil com os padrões que eles são mais ou menos, né, ou de forma mais comum aceitas no Brasil. O que eu pego de lá? Porque lá traz um relatório mais gerencial, tem uma coisa, um olhar, por isso que eles chamam de relatório gerencial. Então eu vou olhar para o índice de eficiência, me interessa muito para saber se tem uma propensão ali dentro daquele banco. Eu gosto de olhar para o índice de Basileia para ver se é sustentável no longo prazo, ou se tem uma corrida para aquele banco, se ele não tem uma chance muito grande de quebrar. Eu gosto de olhar também para como é que está a inadimplência de 90 dias, para ver se ele montou uma carteira boa. Gosto de ver o crescimento da carteira e gosto de saber a parte específica da carteira que realmente interessa. Então tudo isso aí vão montando dados. Depois, lá no relatório gerencial, eu peço um extrato. Me diz uma coisa, qual é a tendência de curto prazo? Então ele vai dar uma leitura. Com o tempo, eu vou juntando todos esses relatórios e eu consigo, a partir de uma interpretação minha, fazer uma leitura de longo prazo. E assim é que eu vou fazendo. Então, não existe uma fórmula, por isso que não adianta eu mostrar, ó, faz desse jeito aqui no canal, porque vai depender muito da condição daquele momento do banco. E veja que, para cada banco, né, nós vamos ter visões diferentes e vamos fazer perguntas diferentes para a IA. E, consequentemente, né, você precisa ir se ajustando conforme a leitura que você faz dos relatórios. Mas, sem dúvida, uma hora eu posso mostrar bem assim como que eu vou construindo isso para que você possa utilizar na sua IA. Só preciso abrir um tempo aqui, né, um espaço, né, dentro das programações para chegar lá. O Marco Severino ele diz o seguinte, ó, mesmo com alto índice de endividamento da Taesa, ainda é uma boa opção? Eu acho que a Taesa está fazendo, por isso que a gente olha para o projeto, né? Eu acho que a Taesa está fazendo um trabalho que é justamente, ela saiu do pagamento de proventos vinculado com o IFRS e está tratando com o seu lucro, o regulatório. Então, quando ela está trabalhando com o regulatório, ela reduz a parte do lucro, é 75%, vai continuar pagando proventos, até que ela faça a redução desses proventos. Então, a redução desse endividamento. Então, eu tendo a olhar mais para o projeto do que o endividamento em si. E conforme isso vai acontecendo, se ela conseguir fazer caixa mais adiante, ela pode realmente ingressar em novos projetos. Mas, claro, eu acho que é um fator que sempre preocupa, a gente fica de olho e vai acompanhando. Por enquanto, até esse momento, não nos assustou, pelo menos. E aqui nós temos o Diedermayer, né, que para mim fica difícil até de fazer a leitura, mas espero que eu não tenha errado. Então ele olha aqui na demonstração de resultados do exercício da Cobel, ele viu uma linha, lucro-prejuízo de operação descontinuada, com saldo positivo de 490 mil, eu acho. Eu não olhei, tá? Eu nem fui lá olhar, só vou dizer qual é a minha interpretação aqui. Esse valor também influenciou no resultado
Me pareceu que sim. A meu ver, neste ano a Copel manteve sua receita e aumentou o lucro com renda não recorrente. E aí procede a análise, né? Procede. O que acontece? Ela se desfez, né, Já aconteceu no passado, ela tinha uma parte de telecomunicações que ela vendeu, aliás, um bom valor, inclusive pagou bons proventos, muita gente comprou Copel por conta desses valores não recorrentes, e depois, claro, né, o pessoal acabou aí de alguma forma se arrependendo, depois tendo que fazer venda porque comprou por conta dos proventos. O que acontece aqui? Ela fez a venda, como eu disse, né, da sua usina de energia a gás, ela vendeu para a AMPA, da JIF, e com isso, claro, né, mas toda a conclusão do negócio ela não sai de uma vez só. Ela tem um tempo ali onde isso decorre. Então, lá no balanço vai aparecer como... No balanço, nas demonstrações dos resultados vai aparecer como uma operação descontinuada, como aconteceu lá atrás com a Telecom dela. Então, ali, claro que ainda está sob gestão da Copel, então tem esse valor. Isso aí, de fato, vai influenciar no seu resultado. Inclusive, pode vir, e parece estar acontecendo, o pagamento de proventos em excepcionalidade. Então, se a pessoa entra, às vezes, comprando uma ação por conta dos proventos daquele instante, né, sem conhecer todo esse histórico, pode acabar aí tendo uma decepção. E esse foi o nosso vídeo de perguntas e respostas, que foi coletado. Farei outros, né? Normalmente eu faço aos domingos pela manhã. E hoje, né, agora já são 9h30 da manhã, vamos nos preparar agora para fazer o churrasco em família, que é tradicional aqui no Rio Grande do Sul, onde então reunimos as pessoas e, enfim, trocamos algumas ideias, algumas informações, nada do mercado, simplesmente aquele bate-bola entre família, que é bastante importante, pelo menos, né, para nossa saúde social. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.